Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês estão no canal Paz e Arte. Hoje a nossa aulinha é a construção desse projeto aqui, que eu pintei, tá? Nesta aula. Já iniciei na aula anterior preparando o material, mostrando para vocês os moldes. E hoje eu estou aqui nesse vídeo pintando amorosamente, passo a passo, o Bauer, para que você possa compreender como é que faz as flores do Bauer. Então eu dou uma dica para você também, no início da pintura, o meu vídeo quando pinta as florzinhas, ele fica um pouquinho longe, aí você dá um zoom no seu vídeo para você ver melhor. Então vamos lá, se dedique à pintura e saiba que no Bauer, quanto mais você treinar, mais perfeito fica esse traço. Vejam como ficou o desenhozinho já, ó, todo contornado, dá para ver? Eu aproximei aqui um pouquinho para você ver, ó, tá? Tá aqui o molde, ó, que a gente trabalhou, tá vendo? Risquei atrás, ficou ótimo. Aí, você também tem que fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer o papelzinho do mesmo tamanho da sua área de trabalho. Buscar as florzinhas que cabem aqui de forma bem harmônica, a sua escolha, lá naquele molde que eu te dei, que tem vários riscos. E aí, nós vamos pintar essa parte colorida, essa parte branquinha também para dar um destaque de fundo diferenciado. E aqui nós vamos manter fazendo somente algumas vírgulazinhas. A flor, essa rosa aqui, margarida e essa tulipa são as mais simples do Bauer. Então, como a gente está começando, vamos começar por essa. Então, vamos começar a pintar as folhinhas, porque as folhinhas ficam atrás. E toda pintura, inclusive pintura em tela, você pinta primeiro o que está atrás, para ir na frente compondo o seu trabalho. Vamos começar. Eu vou começar preenchendo o verdinho. Vou preencher amorosamente aqui o verdinho das folhas. Tá melhor. Preencher a folhinha com amor, tá? Com carinho. Preencher. Eu achei esse pincelzinho melhor pra preencher, tá vendo? Preencher. Sempre respeitando o desenho. Porque, na verdade, quando você pincela, fica a marca do pincel. E esse trabalho também é muito assim, ficou a marquinha do pincel, ó. Fazer a pontinha aqui do que não ficou, legal, vou fazer a minha pontinha, pronto. Aí, ainda com a tinta molhadinha, eu vou dar uma dupla carga. Eu vou pegar o meu pincel verde e dar uma pontinha assim, ó, tirar o excesso, pra fazer o desenhozinho do Bauer, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Mais branquinho. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui também, ó. Ele vai compondo essa coisa bonita que o Bauer tem. Vou puxar aqui no meio uma vírgulazinha. Vou puxar aqui do outro lado. E você vai amorosamente construindo todo esse trabalho maravilhoso que é do Bauer. Você pode variar um pouquinho, puxar um pouquinho pro verde escuro, uma folhinha, puxar outra folhinha mais pro verde claro, preenche, com o pincel fininho, e depois vem com a dupla carga, um branquinho. E puxa o veiozinho, que delícia de fazer isso, gente, você não tem noção. Tá vendo, ó? A gotinha vem pra cá e você puxa pra cá. Aí você vai construindo. Deixa eu secar um pouquinho essa. Vou fazer aqui agora. Essa vai estar aqui mais clarinha. Agora eu vou puxar com o branquinho. Eu vou fazer uma virgulinha aqui, ó. Bem meio. Tá vendo? Aqui de novo, ó. Bem meio. Puxar com ela mais escurinha agora, pra dar um efeito legal.
aqui. Diminuir. Vou botar mais um pouquinho de branco. Diminuir. Tá vendo? Vamos ver se essa fica mais legal, né? Eu tô botando um verde aqui intermediário, porque eu gostei dessa cor. E vermelhinha. Opa! Mais uma. Olha como ficou. Vamos pintar agora a rosa, tá bom? O miolo da rosa primeiro. Esse marrom. Rosa. Vou preencher a rosa toda, mas sempre buscando marcar o pincel na direção que ela está da rosa, porque a marca do pincel vai ficando aqui e já vai dando uma textura da própria flor. Vai harmonizando o trabalho. Do pincel para que ela vá se harmonizando. Você vem, ela tá molhadinha, vem com branco e faz as vírgulas. Que seria mais ou menos assim, ó. Abaixa o pincel, faz a curvinha e levanta. Pronto, aqui vai ficar mais harmonizado. E de novo essa. Abaixa o pincel e levanta. Ainda com a tinta molhadinha, tá vendo? Então eu vou fazer do outro lado. Aqui. Aqui também eu vou fazer desse lado, ó. Não lembro mais, mas eu vou fazer assim. Uma. Duas. E naquele cantinho ali eu vou fazer também, ó. Aí eu vou lá de novo, vou retocar esse marrom aqui, ó. Ousadamente. Porque ele ficou muito ralinho. Quero ele mais forte. Assim. Pronto. Agora vamos pintar a margarida. Eu vou pintar o miolinho da margarida de marrom. Vou dar 2 demãos desse marrom. Daqui a pouco eu volto com ele. E vou fazer assim. Vou usar o amarelo. Uma carga do amarelo. E vou pegar a pontinha do marrom e vou fazer uma dupla carga. Bem carregadinha. Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer um caminho lá e fazer isto. Vou botar mais amarelo, porque eu achei que ficou muito marrom. Eu vou diminuir a carga de cima, ó. Bem carregadinho no amarelo e minimamente no marrom, para que ela fique mais amarela. E vou vir pra cá e vou puxar. De novo. Outra pétala. Outra pétala. Outra pétala. Botar mais amarelo. Puxar só um pouquinho de marrom. Outra pétala. Carrega o amarelo. E pronto. Eis a margarida. Vou fazer uma tulipa rosa clara. Eu vou preencher a tulipa. Vou preencher a tulipa aqui. Com esse rosa. Um rosa meio bombom. Vou preencher essa. Esse pincel tá muito. Bem carregadinha.
E as duas aqui do lado, ó. Esse pincel mesmo, parece que não, mas é. Agora eu vou fazer a virgulinha da tulipa, só que eu vou fazer com vermelho. E a ponta branca. Vou puxar aqui, ó. Vou puxar desse lado aqui. E aqui eu vou puxar 3 vezes. Aqui, uma, ó. E vou puxar sempre a dupla carga, no vermelhinho e a pontinha no branco. Uma vírgulazinha aqui. E outra aqui. Olha que coisa linda. Muito linda. Agora a gente pode fazer também, aproveitar e fazer nesse tom, essa daqui, ó. Essa menorzinha. Fazer nesse tom o miolinho. Das rosinhas miúdas. Essas são também muito fofinhas. E nesse tom mais clarinho, o corpinho da rosinha, ó. Vai ficar muito fofo. Depois a gente faz um detalhe muito lindo com pinta bolinha, você vai ver. Muito lindo mesmo. Ó, miolinho com esse vermelho bem direitinho aqui. E depois, clarinho aqui embaixo, que eu usei na tulipa, tá vendo? Vou até misturar um pouquinho aqui, não tem problema não. Quando a gente fizer o acabamento no pinta bolinha, vai ficar legal. É uma paz, uma tranquilidade. Aqui, ó. Agora só falta essas daqui, menorzinhas. Vamos fazer de um amarelo bem vibrante esse miolinho delas. Bem bonitinho para iluminar mais o trabalho. Passar o amarelo no meio de todas as florzinhas, essas daqui. Aqui, todas elas. Agora vamos pintar o azul. Vamos botar elas azuis. Elas ficam muito fofas azuis. Muito fofas mesmo. Quer ver? Então, azul claro, para iluminar mais o trabalho. Exatamente. Carrega no azul, o azul. E pinga o branquinho. Ó, uma carguinha de branco aqui. Tá vendo? Aí a gente vem assim de um lado e de outro. Depois fechar no meio. Peraí, vamos de novo. De um lado, de outro e fecha no meio. De um lado, de outro e fecha no meio. Vou botar mais azul para ficar menos branco. Tá meio sem jeito aqui, mas eu vou. Peraí, vou virar só um pouquinho. De um lado, de outro. E vou botar uma garrinha maior aqui no meio. De espaço ficou grande, ó. E fecha no meio. Aqui. De um lado, de outro. E fecha no meio. A gente vai ter que retocar o amarelinho depois, pra ficar mais legal. De um lado, de outro, e fecha no meio. Ela tem o veiozinho diferente
Esse movimento que eu tô fazendo aqui é pra deixar o veiozinho diferente, ó. Fecha no meio. Entendeu? E aí fica umas mais azulzinhas, outras mais branquinhas. Esse é o charme também, porque as flores, na verdade, são assim. As flores, elas não são idênticas, não. Elas são diferentinhas. Entendeu? Mais um pouco de um lado. Ai. De outro. E fecha no meio. Aqui embaixo tem um detalhe. Tem um detalhe verde, né? Que eu vou pintar, ó. Aqui. Posso também fazer uma vírgula muito pequenininha. Pra dar uma luz, pra iluminar. Né? Aqui, ó. Iluminar. Vou retocar o amarelo dessa flor. Eu acho que era melhor a gente ter feito ao contrário. Colocar. Ó. Vou retocar. Não precisa, você vai ler retoque. Se você achar que precisa. Eu acho que precisa. Também, acho que precisa. Fica mais bonitinho, mas você pode. Isso. Os detalhes também aqui, ó. Por exemplo. Essas florzinhas aqui, essas rosinhas, ela tem uma vermelhinha bem no meio aqui, assim, ó, delas. Tá? Bem aqui assim, tá vendo? Ela tem isso aqui, e é um charme, porque é muito charmosa. Quer ver? Você vai fazer essa vermelhinha aqui nela toda, em todas elas, e você vai... Depois, pinta a bolinha e ajusta ali, ó, tá? Observe, gente. Tem os detalhes que a gente faz com os pintas bolinhas, tá vendo? Aqui, ó. Essas vírgulazinhas que a gente finaliza. E coloco mais bolinhas aqui. Tá vendo? O centro da rosa também leva 5 bolinhas. E a gente faz essa vírgulazinha aqui em volta do amarelo com o pincel. E coloca essas bolinhas aqui. São os detalhes que finalizam, principalmente essa rosinha aqui, ó. Eu não mostrei pra vocês quando eu tava pintando, mas eu me dei conta que eu não filmei. Mas aqui você repete, ó. Em volta, contorna aqui a parte redondinha da rosinha com pinta-bolinhas. E aqui nos cantinhos você pode fazer um arabescozinho, fica legal, tá vendo? Mesmo. Ó, caixinha aqui, ó, do ladinho, tá vendo? As rosinhas. Aqui no meio, o nosso trabalho. Dos dois lados tem a rosinha. Vejam como está a nossa bandejinha, toda prontinha, toda retocadinha. Já assinou o nome na bandeja e agora você vai passar o verniz. Só pode fazer isso depois de um dia de seca, bem sequinha, porque o verniz pode atingir a tinta e deformar o seu trabalho. Então, já passou um dia e eu deixei secar e hoje eu vou passar o verniz acrílico, que eu compro nas lojas de tinta para pintar paredes grandes e coloco num vidro. É assim, parece uma colinha branca, que você pode aplicar diretamente na sua caixinha depois de fazer qualquer trabalho de arte, ok? Daí a gente vai pegar um pincel assim, específico para verniz, ó. É tipo uma trinchazinha, tá vendo? Isso aqui fica só pro verniz. E vai passando amorosamente no seu trabalho, esticando bastante em toda a parte que já foi pintada. Vamos pintar ela todinha com verniz. Aí, você vai impermeabilizar seu trabalho e ele vai durar bastante. Estica bastante, porque é uma fase importante que seja bem aplicado, mas não pode ficar grossão. Tem que ficar delicado, para não interferir muito na textura da tinta, entende? Vai pintando até que você tenha todas as partes
impermeabilizadas com o verniz. Pronto, já apliquei. Ó como tá bonito esse brilho, gente. Se não dá pra ver pra você, tem um leve brilho esse verniz. Você pode comprar ele fosco ou o verniz acrílico um pouco brilhante. Eu gosto desse brilho aqui. Eu acho que fica perfeita. A peça fica muito valorizada. Mas aqui atrás, ó, que nós não pintamos, lembram que a gente não pintou? Eu vou aplicar um pedaço de feltro coladinho para fazer o acabamento final aqui. E a peça vai ficar muito mais valorizada com esse fundo. Não ficar depois soltando. Ó, espalha bastante a cola e coloca ele um pouco maior mesmo. Você corta um pouco maior e estica bastante. Para quando ele colar, ele ficar perfeito aqui, tá bom? Virar outro lado. Então, vocês gostaram da aula? Aproveita, deixa aí seu like, compartilha e comenta para que a gente possa crescer junto. E não esquece, vai lá no Telegram Paz e Arte e pega os seus moldes gratuitamente. Até mais!